Boa noite, todo mundo. Hoje, dia 14/7, uma data boa, né? 14/7. Estamos começando aqui mais um dia de Grupo Mandala, mais um dia trocando aqui nossas figurinhas, trocando afeto, trocando amor, trocando conhecimento, sabedoria, compreensões, trocando escuta. É muito bom a gente poder escutar o outro, o que o outro tem a dizer. Às vezes a gente fica tão concentrado no que estamos sentindo, nos nossos sintomas, nas nossas dores, naquilo que é importante pra gente, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente se cobra, naquilo que a gente se culpa. E aí falta um pouquinho pra gente poder escutar o outro, né? Escutar, que a gente consegue captar o que está acontecendo ao nosso redor, nosso ambiente. A gente aprende muito também ouvindo. Às vezes uma resposta que a gente está esperando vem através do outro. Então é importante a gente vivenciar essa troca que vai acontecendo nos espaços que a gente frequenta, é no coletivo, é nesse grupo, é na nossa família. Às vezes uma pessoa que a gente não dá nada por ela, aí ela fala só uma frase que vai trazer, como se a gente tivesse lido um livro. De tanto impacto que trouxe pra gente, de tanta força que aquela palavra teve. Então é muito importante que a gente esteja atento para ouvir e para se ouvir. Ouvir o que está sentindo aqui dentro, o que está acontecendo, é muito importante. A nossa vida, ela tem muito a nos ensinar. A gente quer ser feliz, a gente quer conquistar um monte de coisa, a gente quer concretizar, a gente quer viver a vida intensamente. Mas a vida ela tem implicações. É, viver não é divertido o tempo todo. Viver demanda muita coisa. São muitas coisas que demandam. Demanda a gente aprender, demanda a gente se esforçar, demanda a gente ressignificar, aceitar sofrimento. Outros a gente não permitir que aconteça com a gente. E a gente vai tentando, vai a vida toda tentando encontrar o equilíbrio, buscando esse equilíbrio, porque se subir muito o tom, acaba com tudo, né? Se a gente descer demais, também tá errado. E a gente vai aprendendo a navegar. Os extremos, ele sempre vai ser prejudicial, o mínimo também. Então a gente vai aprendendo. Eu não preciso falar o tempo todo, mas eu também não posso me calar. Eu não posso só me doar para o outro. Preciso que se estabeleça uma troca. E assim a gente vai aprendendo a levar a vida, aprendendo a viver, aprendendo a viver. E o nosso tema de hoje é dizer não sem dizer não sem. É uma tarefa muito difícil dizer não sem. É difícil aprender, é difícil colocar em prática, mas não é impossível. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já conseguiu dizer o seu não sem culpa? Como que foi dizer esse não sem culpa? Você tem conseguido dizer não de forma assertiva? Você tem conseguido? Se alguém quiser ligar o microfone ou colocar aqui no chat, pode falar um pouquinho sobre isso. Agora que eu vi a mensagem da Ana, faltando dias para o aniversário, é mole? Então, alguém gostaria de falar um pouquinho? Denise, Danilo, Andréia, Ana, Michele, Rosângela, Eliane.
Alguém gostaria já de falar um pouquinho sobre o tema? Dizer não sem culpa? Como foi para você dizer não? Ainda é difícil para você conseguir dizer essa palavrinha mágica? Essa palavrinha de posicionamento, de afirmação? Oi, Vinícius. Boa Boa noite. noite, Antônio. Boa noite. Fala, Andréia. Então tá na fila, Então, Andréia depois Danilo. é difícil, né? Não é fácil, não. É muito difícil dizer não e não se sentir, às vezes, né, um pouco de culpa. Mas é necessário. E só acho que o tempo é que faz a gente começar a entender, aprender, a ver a necessidade do não. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade de dizer não, que não é muito verdade, não. Porque o não sai, mas por dentro eu sei que é bem difícil, não é fácil. A gente tem que entender que o não é educativo em vários aspectos, né? Ele pode ser educativo em vários aspectos, ele pode ser construtivo em vários aspectos, né? O não é necessário para não só para o outro que recebe muitas das vezes, mas para nós, para a gente entender até onde vai o nosso limite, né? Que o limite, ele não é, a gente, quando fala de limite, a gente pensa muito o limite do outro, dele não chegar até a mim, mas é o limite da onde até onde eu posso ir, né? Então, esse não, ele também nos traz o nosso limite, até onde eu posso fazer, até o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, até onde eu posso concordar. Então, não é fácil, mas é necessário. E principalmente quando você vê que é, aquilo ali vai, de certa forma, a princípio, né, doer no outro a ouvir o seu não, né, mas que aquele outro precisa ouvir aquele não, porque senão o outro também às vezes entra na estagnação, né, e você ao invés de ajudar, você está contribuindo também para um desacerto, para a desaceleração e para o aprendizado. Muito bem. Danilo. Então, concordo plenamente com o que ela falou, que realmente é extremamente necessário, mas dando só uma pitada, né? Eu, eu deixo uma colocação. Mais vale um não sincero do que um sim mentiroso. É difícil dizer não sim, mas mais vale um não sincero do que um sim mentiroso. Eu acho que um sim mentiroso machuca muito mais do que um não sincero. É bacana. Gente, essa frase, mais vale dizer o não sincero do que o sim mentiroso, ela já fecha tudo, né? Quanto que é importante a gente conseguir, né, ter essa relação com o não. A gente ser sincero, lembrando que ser sincero com o outro também é ser sincero consigo mesmo, né? Alguns sims mentirosos vão através do medo, da dificuldade, né? Alguns sims podem ser falsos mesmo, mentirosos, e tem alguns sims que vão através do medo, né? Através da dificuldade. Eu vi uma situação de uma pessoa, por exemplo, tem, tem alguns anos, que uma pessoa falou com ela, assim, uma pessoa ia casar. Aí a outra falou assim: "Ah, que bom, eu sou a madrinha e tal, parará pão doce". E aí, com como ficou sem jeito de dizer o não, porque estava na frente de outras pessoas,
ela não teve a oportunidade de escolher a madrinha para o casamento dela. Que a outra pessoa se intitulou e ela não conseguiu dar ali o corte. E aquilo foi problemático no processo do casamento. E a pessoa conseguiu ser madrinha do casamento. Então a gente vê o quanto que, foi um não, foi um sim mentiroso, acho que ela nem teve a oportunidade de dizer o sim, né, ali naquele momento, mas consentiu, acabou sendo sim. Foi um sim mentiroso, mas foi por a outra teve um ímpeto de se colocar, né, naquela situação que ela queria, naquele protagonismo, e a outra se sentiu abafada e acatou. Então é um aprendizado, né, dizer o não, né, o não ele se constrói, essa força, essa você conseguir se impor na sua própria vida, né. Você vê uma situação, era o casamento dela, né, então às vezes as pessoas não têm coragem de dizer não, né, para não emprestar. Teve uma outra situação que eu fiquei muito indignado uma vez com uma colega de trabalho, isso já faz que uns quase 10 anos. E aí ela falou que uma pessoa que era amiga da amiga, foi tirar férias no trabalho e simplesmente quis, passar as férias na casa de praia dela. Teve a cara de pau de ligar e falar assim: "Fulano, tirei férias pra tal dia pra passar as férias na sua casa de praia". E aí a outra não teve coragem de dizer o não. Então olha como que como que são fortes, essas coisas da relação com o não. A pessoa não conseguir, se posicionar e acabar excedendo coisas que são abusivas, né, abusivas. A tanto essa questão de ser madrinha, quanto outra da casa de praia. E aí eu lembro que eu tive dificuldade, muita dificuldade de conseguir dizer não sem culpa. Mas eu acho que nesse nível, eu acho que eu não conseguiria aceitar, assim, coisas assim tão fortes como essa. Vou ler aqui os comentários, né, do chat. Aí a Michelle falou que teve que aprender e há 4 anos atrás foi procurar e encontrou um psicanalista. Foram 2 anos e meio de muito importante para ela e grande profissional que ajudou ela, né, que vai além do dizer não. Muito grata a ele. Que bom, muito bom. A Denise colocou: "Boa noite, ainda tenho dificuldade, não gostaria de ser assim, queria distribuir não à vontade, mas precisa aprender muito ainda". E a Possi deu boa noite. A Denise acrescentou: "Acho que o não sincero está muito mais relacionado com a sinceridade pessoal do que com o outro". Bacana você refletir sobre isso, Denise. Realmente, às vezes por falta de você conseguir ali construir dentro de você uma justificativa, uma razão, questão sua, porque quando você diz sim para o outro e não para o outro, primeiro sai com você, né. Primeiro aquilo se relaciona com você para você colocar para fora, para você emitir. Eh, Ana Cristina levantou a mão, pode falar. Isso que o Dadu falou, e o que você está falando me levou a realmente ver. Semana passada eu falei sobre a situação de eu ser questionada, né, e ter dito: "Não, não vou continuar", né, me escolher, não acatar a determinação do que estava sendo dito para mim. E essa questão do não, como a Iapoacy botou, é libertadora, porque eu me peguei, às vezes, dizendo não, mas assim, ai, libertador, mas eu sentia que aquele não veio de uma raiva. Não veio um não que eu realmente me sentisse bem. E questionar essa questão do não, no começo do mês, eu, sem querer, participei, né? Estava próximo, estava ouvindo uma discussão.
E, por fim, uma pessoa disse assim: mas eu não sou obrigado. Porra, você acha que eu sou obrigado? Aí a outra disse: então, se você não queria fazer, por que você disse sim? Se você não quer fazer, você não pode fazer, você não vai fazer, não diga sim. Era tão fácil você só ter dito não. E isso veio assim, eu falei, cara, quando eu dizia não também, outras vezes eu queria ficar me justificando. Por que que eu tinha dito não? Olha, não, porque isso, aquilo, sabe? Para a pessoa, depois que eu disse não, a pessoa já não está querendo escutar mais nada. Ela já, ela já escutou o que ela não queria. Não. Então ela não quer escutar mais nada. E por que eu ficar me justificando, né? E eu ficava me policiando. Olha, quando você disser não, Ana, é não e acabou. Não fica atormentando o outro com as suas justificativas. E quando eu escutei nessa resposta de se você não vai fazer, não quer fazer, não pode fazer, diga simplesmente não. Eu falei, cara, foi muito pior ter dito sim para a pessoa e não ter feito, não ter realizado lá o que quer que fosse, do que se tivesse desde o princípio falado não, né? O outro esperou e aquilo não ocorreu, né? E hoje você traz esse tema. Eu falei, cara, é isso, a gente tem que se policiar para pegar os 3 minutos, os 3 segundos que seja, e pensar, vai dar para fazer, eu vou querer fazer, eu posso fazer, jogar todas as questões, e então, depois desse tempo, né, depois da reflexão, aí sim, eu acho que é até melhor, então, a gente falar, olha, amanhã eu te dou a resposta. A princípio, não posso te assumir nenhum compromisso, porque é uma questão que acaba sendo muito complicada. Parece ser simples, né? Diz sim, diz não, mas não é. É bem complicado vivenciar isso. É. E é muita coisa que passa, porque você pode ter medo de uma figura de poder, né? Às vezes aquela pessoa ocupa um lugar hierárquico na sua vida, pode ser um pai, a mãe, o marido, pode ser o filho, pode ser, um patrão, pode ser um líder religioso, né, que acontece muito. Aí tá, para além de todas as religiões, tem a questão do cristianismo, né. E pode falar, Andréia. Eu me lembrei aqui de uma situação de uma amiga minha do trabalho, trabalhou comigo muitos anos, e ela perdeu os pais muito cedo. Ela perdeu, acho que o pai primeiro, e depois ela perdeu a mãe. Não, perdeu a mãe, depois ela perdeu o pai. O pai trabalhava muito, e eram, acho que 7, 8 irmãos, alguma coisa assim. Sendo que ela era uma das mais jovens, que ela falava. E ali o pai colocava todo mundo, um para tomar conta do outro, enquanto ele tinha que trabalhar para sustentar a casa, né? E não tinha mais aquela figura mais feminina para organizar, para, né, para educar. Então os mais velhos tentavam fazer da melhor forma possível, mas chegava um ponto que eles acabavam concordando com tudo. Ah, quer fazer isso, faz, quer fazer aquilo, faz. E ela começou a ter amizade na escola com uma amiga, e a mãe da amiga, sabendo daquela situação, às vezes convidava para ela ir para casa deles, para almoçar, lanchar e tal, dando muito carinho, né, como uma mãe, né? E aí ela começou a achar aquilo bem interessante, porque ela não tinha aquela figura na casa dela. Só que aí o tempo foi passando, elas foram crescendo, ficando já com a idade de passear, de ir para baile, essa coisa toda. E aí vieram as respostas, final de semana e tal. Os irmãos dela, pode ir. E aí ela já não tinha mais o pai, nessa época que ela contava. E aí essa senhora, que era mãe da amiga dela, falava, não, essa semana vocês não vão. Para tal lugar, pode ir? Pode. Para tal lugar, pode ir? Não, não pode. E ela falava que ela começou a ter verdadeira paixão por esse não. Porque na casa dela ela podia tudo.
E ela começou a ver que aquele não, para ela, era muito interessante, porque era um não que ela achava assim, eu acho que ela está dizendo não para me cuidar. Ela teve essa noção muito jovem. Ela não está me proibindo de ir, eu acho que ela não quer que eu vá, porque ela está com a preocupação de me proteger. E ela já não tinha mais essa sensação na casa dela, porque os irmãos eram jovens, né? Eles não tinham essa maturidade. E aí ela passou a ver que o quanto era importante ela receber o não. E quando ela pedia alguma coisa para os irmãos, e os irmãos sempre concordavam, ela começou a questionar os irmãos por que, que os irmãos não discordavam. Então, para você ver o quanto, né, um não pode fazer bem para uma pessoa. É. E o não, como você falou no começo, o não é educativo. Mas alguém gostaria de colocar, compartilhar? Não? Falou uma coisa muito certa, porque é mais fácil a gente falar, para uma pessoa que não seja hierarquicamente acima ou de alguma forma, se sobreponha a nós. Porque, por exemplo, para minha neta, me era mais fácil dizer não, né, o celular, ela dormia aqui, desliga e guarda. E até uma vez ela falou: "Mas eu na minha casa, eu durmo com o celular assim, eu faço". Fala: "Tá bom, mas aqui não é a sua casa". E uma vez eu falei para ela, eu falei: "Não é porque eu tô querendo te controlar, é porque é para sua saúde e tal, né". Mas, havia uma argumentação, né, até porque ela argumenta muito até hoje. Mas era mais fácil, realmente, né, como você falou, era mais fácil pra com ela haver esse não. Já quando se trata de uma pessoa que de alguma forma exerce algum poder, fica bem mais complicado essa relação e usar esse não aí, expressar esse não, vivenciar esse não, é bem mais complicado. Uhum. Sim. É igual, por exemplo, quando você está dando uma aula para criança, aí vamos supor, você tem uma turma de criança, aí a criança: "Tio, posso ir no banheiro? Posso não sei o quê, posso fazer isso?". É mais tempo que você está falando com criança, agora vai falar com um adulto, vai falar não para o seu chefe que chegou ali trabalhando. E vai também aprender a dizer não de uma forma assertiva também, né. Então a gente não precisa necessariamente ficar mal com ninguém, a gente também não precisa ficar cheio de justificativa, né. A gente precisa construir, né, encaixar esse não com a gente, esse não vim de dentro, e entender, né, que o tema de hoje é dizer não sem culpa, né. Então, aquele não precisa acabar ali. Acabou. A gente não precisa não levar esse não para casa, dormir com esse não, pensar nesse não, porque eu não ajudei, porque não isso, porque eu não fiz isso. Não. E é como, até a Andrea falou no começo, a gente constrói, é com tempo, é com vivência, é amadurecimento. Quando a gente não se cuida, não cuida das nossas emoções, a gente deixa muito nosso trauma pela gente. Às vezes aquele sim excessivo esconde uma fragilidade sua, de repente não ter conseguido se impor durante sua vida toda, de repente você ter se colocado numa situação de uma pessoa frágil, ou você vestiu a carapuça do bonzinho que tem que ajudar, que é o coração bom. Às vezes você ouviu tanto elogio que você é uma pessoa iluminada, que você é uma pessoa prestativa, que você é uma pessoa isso, aquilo, que você acredita que dizer não possa te tirar desse lugar. Então, é um amadurecimento que vai fazendo isso com a gente. O não protege, o não educa, né, o não marca aí um posicionamento, marca um território, e a gente vai aprendendo com a vida
quando que esse não é necessário e quanto também que esse não é você se anular de viver alguma coisa, né. Por exemplo, quem tá vivendo muito, assim, a solidão, às vezes diz não para qualquer programa, qualquer saideira, qualquer oportunidade de divertimento. Às vezes diz não, com medo de ser feliz, então aí se priva de viver coisas boas na vida, né. Então, assim, a gente vai aprendendo com a vida, com a gente mesmo, com a nossa história, cada um parte de um lugar, igual a situação que a Ana Cristina trouxe. Mas por que você disse sim? Era tão fácil dizer não. Às vezes era tão fácil dizer não para a pessoa que estava falando, mas para a pessoa que acabou dizendo sim sem querer, foi difícil. E pode ter sido um aprendizado. Ela ter dito sim foi tão sofrido depois, que era mais fácil ter dito não, que aí não ia enfrentar aquele problema todo, né. E a gente está aqui na Terra para aprender mesmo, aprender a se posicionar, aprender a se relacionar, aprender a amar, aprender a se libertar do excesso, do controle, da posse do outro e de achar que o outro tem que ser como você. As pessoas não têm obrigação de ser como a gente é. Cada um parte E aprender a se permitir ser amado também. isso aí, dizer sim para o amor, né. Se permitir, muito bom. Eh, aí a você colocou: "Penso que dizer não é se respeitar em muitas ocasiões". Realmente, realmente. Respeitar os seus limites, né. Não assumir compromissos excessivamente, não emprestar dinheiro porque ficou sem graça, não fazer favor porque ficou sem graça, enfim, não permitir que abusadores abusam de você. E outro tema aí, que eu acho que não está no cronograma, mas em algum momento eu vou ter que encaixar, é devolver o constrangimento, que está em alta, né. Tem muita gente invasiva, que faz pergunta avançando sinal, que vai para casa dos outros e desrespeita, que constrange em qualquer situação, e aí aprender a devolver esse constrangimento aí é um desafio, né. Que aí a pessoa se coloca no lugar dela e para de tentar constranger o outro o tempo todo. Então vamos indo para nossa meditação? Vamos. Com a sua água do lado para ser energizado durante esse momento. Começa já soltando os braços, né? Vai mexendo aí os seus braços, suas pernas, um pouquinho o pescoço, fazendo o movimento de rotação para um lado e para o outro. Pega a sua mão esquerda ou direita ou as duas, vai massageando aí seu coração, respirando. Isso, respirando com sensação de alívio. Vai esfregando aí seu coração, aliviando. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nesse momento, respirando profundamente, seu corpo vai entendendo o ritmo que nós estamos entrando e vai começando a permitir a se relaxar, a abrandar. Os batimentos vão encontrando um novo ritmo, o corpo vai relaxando, as terminações nervosas, as articulações. O seu corpo entende que chegou terça-feira, dia do Grupo Mandala, dia de refletir, de relaxar, de se encontrar com pessoas e se encontrar consigo mesmo. Tudo isso sob a espiritualidade, né?
espiritualidade aí nos cobrindo de proteção, de amparo e de amor. Nossa egrégora do Grupo Mandala já está aqui a postos, conectando com o anjo da guarda de cada um. E aí pedimos aos nossos anjos da guarda que nesse momento que possa nos trazer clareza, entendimento, um olhar mais amplo sobre a vida, possa trazer esclarecimento, trazer verdade, que possa ver aquilo que nós não estamos vendo e se comunicar com a gente, né? Que livrem, nos livre dos maus olhos, das pessoas que querem o nosso mal, que possa tirar situações de embaraços, né, de problemas, de obstáculos, que possa nos instruir para lidar com as adversidades, que possamos transportar, né, as dificuldades, que a gente possa ser resolutivo, objetivo, que possamos ser claros na nossa vida, nos nossos pedidos, nas nossas escolhas, que essa clareza venha de dentro para fora. E nosso anjo da guarda, nossos anjos da guarda, todos unidos por uma causa de derramar essas bênçãos sobre nós. Como é que é bacana a gente viver esse momento. Como que é bacana. Respirando profundamente. A gente vai se conectando, se conectando. Uma luz amarela começa a pulsar. É um amarelo que varia desde o verde-limão, fluorescente, até o rosé, né? Então é aquele amarelo pegando todas as nuances. E essa luz vai nos iluminando, trazendo coragem e ao mesmo tempo suavidade, trazendo firmeza, mas também precisão, trazendo equilíbrio, trazendo força. E essa luz vai circulando por todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. E agora, quem se apresenta para trabalhar a nossa cura de hoje é a Mestra Kuan Yin, a Senhora da Misericórdia, a Senhora da Compaixão, do amor, da fraternidade, do amor incondicional, do amor, o amor que transforma, o amor que cura, que traz saúde, que constrói, o amor que perdoa, o amor que entende, o amor que é sábio, o amor que cura karmas, que resolve conflitos. Mestra Kuan Yin vem nos ajudar a estabelecer uma boa relação com o não. O não necessário, o não assertivo, o não sem culpa. E para isso, Mestra Kuan Yin vai passando o raio-x no nosso emocional,
identificando o trauma e a dor de cada um. O que nós escondemos de todos e de nós mesmos? O que está gravado que a gente passou na infância? Qual é a dificuldade de manifestar sua própria vontade, de ser quem é, de ser livre? Qual a dificuldade de impor limites, estabelecer limites, até para nós mesmos? Dizer não para si mesmo às vezes é necessário. Às vezes tem coisas que a gente quer fazer e que podem nos prejudicar. E aí precisamos negociar com o nosso próprio desejo e dizer não para si mesmo. Principalmente o não dos excessos, das compulsões, né? São nãos necessários. Mestra Kuan Yin nos cobre com a sua luz e essa luz vai mudando de cor, passando pelo rosa, laranja, amarelo, violeta e branco. Vai passando pelo laranja, amarelo, rosa, violeta, branco. E essa cor vai passando. Vamos sendo tratados, curados, sob essa luz. Kuan Yin está com o seu time da Fraternidade Branca, pronto para nos energizar, nos curar. E nesse momento você pode colocar a mão onde dói, onde você sente dificuldade, seja em alguma parte do corpo, seja em algum chakra seu, seja na sua garganta, no coração, pescoço, no corpo inteiro, na cabeça. Toca onde é mais urgente e vai permitindo que Mestra Kuan Yin faça a cura. Mestra Kuan Yin traga livre. Que a Mestra Kuan Yin manifeste o amor que a gente tanto precisa na nossa vida. O amor. O amor. Nisso você vai tomando banho de luz amarelo, banho de luz violeta, banho de luz laranja, banho de luz rosa e, por último, banho de luz dourada. A luz dourada coroando nosso ser, trazendo proteção, trazendo força, fazendo verdadeiro escudo protetor contra qualquer malefício, ataque espiritual. Então essa luz dourada vai nos blindando. Puxando e soltando ar. Puxando e soltando ar. Que nesse momento, nossa fraternidade branca, nossos mestres ascensionados,
possa passar na casa de cada um, possa purificar, filtrar o coração de cada um, filtrar as nossas intenções, porque nós não somos anjinhos, nós somos seres humanos. Que essa luz que Mestre Kuan Yin possa passar no nosso coração, no nosso pensamento, filtrando, passando na nossa casa. Tirar a mágoa do peito, a raiva, o ódio, e significar que também precisamos ser misericordiosos. Quando alguém faz alguma coisa pra gente e a gente resolve não perdoar, e a gente resolve levar essa mágoa com a gente está se acorrentando ao outro, a gente está se prendendo ao outro e estamos nos limitando. A gente nunca vai conseguir sair perto porque está conectado pela mágoa. A mágoa é uma conexão, é um elo muito forte. Que você possa, no dia de hoje, tirar a mágoa do seu peito, seja lá o que tenham feito com você. Se for algo que dê para responder judicialmente, corra atrás dos seus direitos. Se for alguma denúncia que precisa fazer, assim faça. Mas se for dor familiar, dor de amor, de gente próxima, ou de gente que não é tão próxima e você não consegue esquecer por nada, faça a liberação agora desse perdão. Entrega esse perdão sem culpa. Direcione, deixe. E através desse silêncio, que o nosso coração vai sendo limpo, que a nossa mente vai encontrando paz, vai desacelerando, vai pensando naquilo que você quer deixar para trás. Medo, insegurança, dificuldade de dizer não, sentimento de culpa, a síndrome do Salvador que vai salvar o mundo, vai se libertando, vai se libertando. Muito bem. Agora é hora de você mergulhar nas águas. Escolhe um rio, um riacho, um mar, cachoeira, chuveiro, banho de borracha no quintal. Escolhe a sua água para você se banhar e se purificar. Se purifica de tudo, renasce.
Cada dia que passa, cada encontro, mais uma oportunidade da gente renascer. Respirando profundamente, agradecendo toda essa energia. Pode dar sono, pode fazer você dormir, mas é energia de paz, de puro amor. Agora vai se conectando com o chão. Quem quiser pode botar o pé no chão agora. Pode mexer os pés, abrir os olhos e ir voltando, voltando. Pode tomar essa água energizada. Abre bem os olhos. Quem puder já deitar para dormir, para ter o seu sono, já tiver feito tudo, já pode só se cobrir e dormir. Quem tem alguma coisa para fazer antes de dormir, faça. Então, aproveita esse relaxamento, esse sono, que essa luz vai continuar com você, essa irradiação de amor incondicional vai continuar com cada um de nós. Salve a nossa mestra Pani. Todos bem? Coloca aí para mim no chat, eu ligo o microfone. Boa noite. Ai, Vinícius, quando você falou a gente botar a mão no corpo, botar a mão onde está sentindo as dores, né? Eu estou até agora com as minhas pernas dormentes. Muita dor no joelho, você sabe que eu sinto muita dor no joelho, né? Gente, tá do joelho para baixo, está tudo dormente. Né? Bom, porque nesse friozinho fazer um escalda-pés, né? Se tiver aí aquelas ervinhas que você tem, direto no pé aí, coloca. Bota o pezinho, você merece, te dá um descansinho, depois bota a perninha pro alto. E tem que se permitir se cuidar. Às vezes a gente sabe o que fazer, só que tá dizendo não pra gente, aí não pode também, né? Isso mesmo, deixa o cansaço tomar conta, né? Vai só adiando, só adiando. Ai, gente, mas que gostoso. Está muito bom. Mas alguém gostaria de comentar o que tá sentindo? Coloquem no chat. Pra mim, todos bem. A Andréia colocou que tá muito bem, Ana Cristina muito bem. Mais alguém, gente? Também tô me sentindo. Vocês sentiram sono também? Coloca aí pra mim no chat. Sentiram sono? Ou eu que peguei o sono de todo mundo pra mim? Senti um relaxamento. Muito sono, né, André? Parece que se botar uma cama a gente vai. É uma coisa que invade, assim, uma sensação de paz mesmo, né? Parece que todos os problemas, qualquer coisa, some por um momento e a cabeça fica aérea, né? Um efeito parecido com anestesia, né? Quem já tomou anestesia aí geral, sabe como que é a anestesia, né? Que você vai sendo induzido ao som, aquela coisinha de centro cirúrgico, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Se todo mundo já falou.
Então, me despeço de vocês, mais um dia que conseguimos concluir nosso encontro. Muito obrigado por estarem aqui comigo vivenciando essa jornada do Grupo Mandala. E até a próxima terça, nesse mesmo horário, estarei aqui com vocês. Um beijo muito grande. Tchau, tchau. Ah, outra coisa. Eu tô nessa energia da mestra Kuan Yin porque eu estou me preparando para atender com a mesa de Kuan Yin, tá? Então a mesa radiônica de Kuan Yin já está aqui comigo e a partir de semana que vem já estarei atendendo com ela. Assim que eu virar o meu novo ciclo, né, aí vou passar com a Kuan Yin, estarei aí atendendo com ela. Um beijo no coração. Não esqueça que tem encontro de Maria Padilha, também virtual, vai ser dia 27. Não deixa de participar. Manda lá uma mensagem para eu colocar o seu nome e você poder participar. Vai ser numa segunda-feira de noite e vai ser muito forte. Tchau, tchau.